Yuri Félix, o senhor está no programa Justiça, Suas Ordens, da Escola Superior da Magistratura, que eu tenho a honra e o orgulho de dirigir. A escola, por meu intermédio, por intermédio do desembargador Valério, agradece a sua simpática presença e a entrevista que o senhor irá nos conceder. Obrigado. Eu estou exatamente fazendo a primeira pergunta com um ligeiro encaminhamento. Temos três importantes correntes que disputam a preferência de penalista das mais variadas tendências de todo o mundo, desde que o direito penal se impôs como sistema orgânico de princípios. A corrente da lei e da ordem, que defende o endurecimento da repressão penal, a corrente do abolicionismo penal, que advoga a abolição pura e simples do sistema penal, de que é defensor o penalista holandês Lux Roelsman, pensador crítico e fascinante, com sua obra Penas Perdidas, e a do direito penal mínimo, que vê a prisão como a última ratio, como fatal necessidade de que infelizmente não podemos abrir mão. Como mestre e doutorando em ciências criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ouvidor do respeitado Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, sediado em São Paulo, qual a posição que ele tem sobre essas três correntes a que eu acabo de me referir? Ok. Eu cumprimento inicialmente a todos que nos assistem, cumprimento aqui o desembargador Edivaldo Moura pelo gentil convite, e cumprimento, obviamente, o nosso querido desembargador Valério Chaves e agradeço pela oportunidade de debater o direito penal, o processo penal, que é sempre um tema fascinante. A respeito da questão colocada, nós podemos entender a coisa em um sentido mais amplo, pois as correntes do direito penal, elas são muito, digamos assim, influenciadas pela política que permeia o nosso momento mundial. Nós podemos observar que em alguns momentos da política mundial, o discurso ele inclina mais e a política criminal acaba se inclinando mais para a lei e ordem. Em outros momentos, mas quase para um abolicionismo, que não seria um minimalismo, um direito penal mínimo, mas inclina-se para um abolicionismo. E em determinados momentos da história, da luta política da história, da espiral da nossa história mundial, não só brasileira, mas da América Latina, e nós temos pensadores aí fantásticos, né, e fazendo referência ao livro Penas Perdidas, me faz recordar o livro Em Busca das Penas Perdidas, do professor Raul Zaffaroni, que é um pensador aí que pensou o direito penal para a América Latina com as contradições que nós temos, muito diferente da América ou da Europa. Eu, desembargador Edivaldo, eu cheguei a algumas conclusões aí na minha vida profissional como advogado criminalista e também como professor e como estudioso do direito penal, do processo penal. Somente pessoas extremamente perigosas precisam ficar presas. Essa é a minha opinião. Eu parto deste raciocínio. Tenho certeza que pessoas que nos assistem e que se preocupam com a segurança do nosso país, do estado do Piauí, enfim, podem até discordar do que eu falo. Mas nós temos que eleger, nós temos que observar quais são os bens essenciais para a vida em sociedade. Eu acredito que a vida humana é o principal bem da sociedade, juntamente com a liberdade. A liberdade ela é exercida por meio, ao meu ver, de uma democracia plena e do respeito às regras do jogo e às instituições. Com relação especificamente às escolas, eu diria que o movimento Lei e Ordem, né, um movimento que nos remete a uma política criminal estabelecida em Nova York, por Giuliani
é uma política criminal que eu, inclusive, faço referência em um dos meus livros, que é o livro Crimes Hediondos, em coautoria com o fantástico professor Alberto Silva Franco. É uma política criminal que, se nós pegarmos a lei e ordem estabelecida em Nova York, nós observaremos que os índices de violência policial aumentaram exponencialmente, mais de 50%, num curto espaço de tempo. O arbítrio passou a ser a política criminal, baseado em uma compreensão de lei e ordem. Então, ao meu ver, não é a melhor política criminal a ser adotada, seja qual for o momento político histórico que vivemos. O abolicionismo, ao meu ver, nós ainda, eu digo ainda porque espero que a sociedade evolua positivamente e consiga encontrar outros mecanismos de controle e de punição que não seja a pena de prisão. O abolicionismo, ao meu ver, é uma meta, mas não é possível neste momento histórico. Isso é uma posição que eu adoto. Não tem nada ainda que possa substituir. Que possa substituir um direito penal, mas um direito penal que a gente chama de um direito penal mínimo. Um direito penal democrático, um direito penal constitucional, um direito penal que olha para a Constituição e não para o Código Penal, para o Código de Processo Penal, estabelecendo regras por regras, mas sim forma como regra do jogo. Um direito penal que só incida sobre pessoas que necessariamente precisam estar presas ou precisam estar sujeitas a alguma medida restritiva de liberdade. Então essa é a posição que eu adoto e sei que me estendi demais, mas fazendo só um apanhado aí das escolas, é o que eu colocaria de início. Muito obrigado, doutor Yuri. Doutor Yuri, nós sabemos que o ensino jurídico hoje no Brasil é bastante criticado. Fala-se até que o ensino do direito está sendo nivelado por baixo. O senhor, como um estudioso do assunto, do tema do direito, eu lhe perguntaria qual o papel atualmente do ensino jurídico para esclarecer e contribuir para o conhecimento e aplicação do direito no Estado Democrático de Direito. Excelente pergunta. Essa é uma pergunta jurídica e uma pergunta política, né? Uma pergunta que coloca a nós uma tarefa política, principalmente nós que somos professores de direito penal e de processo penal. Ao meu ver, é inegável que houve uma proliferação de faculdades de direito e muitas delas com qualidade duvidosa. Isso é um fenômeno no Brasil. E se nós pegarmos um estado como o estado de São Paulo, que é o estado, eu acabo viajando o Brasil inteiro, mas fico muito no estado de São Paulo, minha família é de lá, tem mais faculdades de direito no estado de São Paulo do que em muitos países da Europa. Tem mais faculdade de direito em um estado da federação do que em muitos e muitos países da Europa. Isso é um sintoma. Isso é um sintoma. Então nós temos que saber até que ponto a coisa é mercado e até que ponto a coisa é acadêmica. E nós precisamos encontrar um equilíbrio a respeito disso. Falando da função, para mim a principal função da academia, da faculdade de direito, é uma função de apontar que a única saída que nós temos neste momento histórico é a defesa da democracia. Nós temos que resgatar valores que, ao meu ver, nesta etapa histórica, estão sendo maltratados. Estão sendo maltratados. É verdade. Por governantes, por pessoas aí que muitas vezes muito bem intencionadas, mas que esquecem da Constituição. Então nós vivemos um período aí de muita reflexão e de necessidade de reafirmação dos valores democráticos. E para mim a faculdade de Direito, ela não serve pura e simplesmente para ensinar o indivíduo a passar num concurso, mas principalmente para reafirmar os valores democráticos. Essa é a minha posição. Muito bem. Doutor Yuri Félix, o Congresso Nacional, há vários anos, vem se debruçando sobre o controvertido tema da redução da maioridade penal. Sei que não concorda com a ideia dos que desejam reduzir a maioridade penal para 16 anos. De que argumentos o senhor lança mão para rechaçar essa posição, defendida por uns, criticada por outros? Sim. Veja, desembargador, nós temos aí uma opção de política criminal, desembargador Valério. Nós temos que chegar a uma conclusão.
se para os nossos adolescentes nós daremos escola ou cadeia. E nós temos que rasgar a fantasia, nós temos que falar a verdade e falar, tudo bem, nós vamos dar escola ou vamos dar cadeia? Vamos dar cadeia, então vamos ser honestos na proposição. Vamos ser honestos na proposta, que aí fica mais fácil debater. Além disso, nós temos aí hoje, segundo os números, né, que a gente observa aí de Conselho Penitenciário, CNJ e tal, temos aí por volta de 700 mil pessoas presas e com certeza mais de 1 milhão de pessoas sofrendo alguma medida restritiva de sua liberdade. Aí cautelares, enfim, monitoramento eletrônico, desde a apresentação e entrega de passaporte, enfim, mais de 1 milhão de pessoas sofrendo alguma medida, em maior ou menor grau, restritiva de liberdade. Eu desconheço a realidade aqui dos colegas do Piauí. Eu já fui membro do Conselho da Comunidade da comarca da capital São Paulo. Imagina a jurisdição desse conselho. O RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, no interior de São Paulo, Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, que fica a 400 quilômetros da capital, era da competência desse Conselho da Comunidade. O hospital psiquiátrico era da competência desse Conselho da Comunidade. Então, eu costumo dizer que eu tinha mais hora de cadeia do que os meus amigos de voo que trabalham nas empresas aéreas. Eu tinha um terno específico de tanto cadeia que eu ia. E, além disso, eu tive a oportunidade também de coordenar o PRONASSE, que era um programa do Ministério da Justiça, que dava assistência a pessoas reclusas que não tinham condições de pagar advogado. Isso veio até daquela proposta trazida pelo ministro Gilmar Mendes, quando presidiu o CNJ, e também da política do governo federal, esse governo Lula, governo Dilma. E eu coordenava 18 estabelecimentos prisionais em 15 cidades diferentes da Grande São Paulo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque em uma cela que caberia no máximo, de forma digna, meia dúzia de pessoas, nós tínhamos 32, 36, 38. Como eu disse, eu não tenho conhecimento da realidade dos colegas aqui do estado do Piauí. Eu sei que no estado de São Paulo isso aconteceu porque eu vivi. Então, a minha pergunta é, nós colocaremos os nossos adolescentes lá? E se a criança e o adolescente é o futuro do país, o que a gente espera? Porque um dia eles vão sair de lá. Então eu colocaria só de antemão, eu sei que o tempo a gente tem que dialogar com as pessoas aqui, então de antemão eu colocaria esses dois argumentos. O que a gente quer para os nossos adolescentes? Escola ou cadeia? E nós colocaremos os nossos adolescentes nessas prisões, que estão do jeito que estão? Eu deixaria isso como um argumento de reflexão. Temos agora, doutor Yuri, um rápido intervalo. Doutor Yuri, durante quase um ano de existência desse programa Justiça às Suas Ordens, temos entrevistado muitos juristas, estudiosos do direito, professores, e há um tema recorrente que a gente sempre formula, pergunta, e o senhor não está fora disso, é que debate-se atualmente em livros, artigos e congressos sobre a base teórica da Operação Lava Jato. Há críticas de que não se respeita a lei fundamental nem as bases do direito penal, processual penal. Na sua opinião de estudioso respeitado, o que o senhor pensa desse assunto? Assunto difícil e polêmico. As perguntas do desembargador Valente são perguntas que exigem um pouco da gente. E eu tenho certeza que, como essa pergunta foi formulada a diversos pensadores, eu não responderei melhor do que a imensa maioria deles. Eu, até no âmbito profissional, eu tive oportunidade de ter um contato com a Operação Lava Jato. É uma operação que tem o seu lado político e o seu lado processual. Pois não. Do lado político, ao meu ver, nós podemos até ter uma divergência. Alguns vão entender que é um benefício, que é bom para o país.
outros entenderão que não, outros entenderão que a Operação Lava Jato serviu para quebrar empresas relevantes para a economia brasileira, abrindo mercado para americanos e chineses. Eu já li esse argumento. Outros entenderão que foi passado a limpo o sistema empresarial e político do nosso país. Então essa é uma resposta, uma posição política. A minha posição do ponto de vista processual, tentando ser o mais elegante possível, desembargador, é que estamos sofrendo do ponto de vista constitucional. Ao meu ver, um juiz de primeiro grau, um juiz investido de sua jurisdição em primeiro grau da Justiça Federal, tem acesso a uma interceptação telefônica, sendo que um destes interlocutores possui o foro por prerrogativa de função. Uma conversa entre a atual presidente da República e o ex-presidente, atual por ocasião da interceptação. Certo. E essa interceptação é divulgada. Esse sigilo é levantado. E por conta do levantamento desse sigilo, ocorre uma avalanche de manifestações por conta da forma com que esse sigilo foi levantado. Então isso demonstra, além de uma arbitrariedade, uma ilegalidade, demonstra uma irresponsabilidade política por parte daquele que levantou o sigilo daquilo que não caberia a ele levantar. Não. É mais ou menos se eu fosse dono, ou melhor dizendo, eu não sou dono de um veículo e eu vendesse esse veículo para o desembargador Edivaldo, mas eu não sou dono do Fusca. E eu vendi o Fusca para o desembargador Edivaldo. É mais ou menos isso. O juiz, ele não é competente para aquele grampo, para aquela interceptação, pois no momento em que uma pessoa que possui um foro por prerrogativa de função cruza o grampo, porque a pessoa não era o indivíduo investigado, mas no momento em que a pessoa surge no grampo, deve ocorrer um deslocamento de competência. Então, eu diria que sofremos do ponto de vista constitucional. Eu poderia dar outros exemplos. Poderia dar o exemplo de interceptações que são degravadas em milhares de páginas, em que a defesa tem acesso um dia antes da oitiva de testemunhas. Como que eu vou ler 7.000 páginas de um dia para o outro? Possível, né? Então, não é uma opinião, o Yuri está dando opinião, não é opinião. Isso não é uma questão como um processo penal à la carte, que eu gosto mais de massa do que de peixe, mais de frango do que de carne. Não é algo à la carte, é algo constitucional. Então, ao meu ver, nós precisamos aí observar melhor as regras do jogo na Operação Lava Jato. Essa é a minha posição, para ser muito econômico e tentando ser elegante. Ótimo, tudo bem. Meu caro Dr. Yuri Félix, como o ilustre entrevistado avalia a decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu, por 6 votos a 5, a execução provisória da pena, após a confirmação da sentença penal condenatória? Essa polêmica decisão malfere ou não o princípio constitucional da presunção de inocência? Desembargador, eu não tenho a menor dúvida, que a decisão em sede de habeas corpus, do habeas corpus 126292, que teve como relator o ministro Teori Zavascki, eu não tenho a menor dúvida que fere a presunção de inocência. E por que eu não tenho a menor dúvida? Porque a redação, ela é muito clara. A redação, artigo 5º 57 da Constituição, ela é muito clara. Ninguém, e nós sabemos o significado da palavra ninguém. Ninguém é nenhuma pessoa. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Essa é a redação. Trânsito e julgado é trânsito e julgado. As coisas, elas têm uma natureza. Isso é uma caneta, isso é uma mesa. Eu não posso falar que esta mesa aqui é um avião.
e sentar aqui e acreditar que eu vou chegar em São Paulo sentado nessa mesa, porque isso não é um avião, isso é uma mesa. O trânsito julgado, ele ocorre quando se esgotam todos os recursos. O trânsito julgado não acontece de modo algum em segundo grau, porque se acontecesse, desembargador, eu faço a seguinte pergunta. Temos uma decisão de primeiro grau, TJ ou TRF, temos uma apelação, decisão, acórdão, TJ, TRF. Deste acórdão, eventualmente, pode caber um recurso especial e ou recurso extraordinário, correto? Eventualmente. Mas se transitou em julgado, também cabe uma revisão criminal? Não, não cabe, porque tem recurso especial e extraordinário pendente de julgamento. Ah, mas não transitou em julgado? Transitou. Não, então cabe. Não, não cabe. E a gente vive uma esquizofrenia jurídica processual, porque eu não sei se cabe ou não cabe. Porque se transitou em julgado, o trânsito julgado enseja uma ação rescisória que é a revisão criminal para o âmbito penal. Mas como é que vai militar uma revisão criminal concomitantemente com o recurso especial e extraordinário? Isso é um absurdo, isso é teratológico. Então, ao meu ver, nós temos um aspecto processual aí insuperável quando o assunto é a dinâmica do processo penal olhando para o artigo 5º que tange a presunção de inocência. Presunção de inocência é uma expressão que vem da nossa Constituição, eu não gosto muito, eu prefiro a expressão italiana, que é estado de inocência, porque aquele que tem o estado, aquele que talvez seja, se presume. Mas eu não presumo, ele é inocente. Ele é inocente do ponto de vista deontológico, ele é inocente do ponto de vista processual, do ponto de vista constitucional, porque a culpa dele, ninguém será considerado culpado, este culpado será somente aperfeiçoado, caracterizado após o esgotamento dos recursos. Aí tem um argumento, desembargador, que é um argumento que eu acho curioso, que é o seguinte, mas depois da decisão de segundo grau, não há análise de provas. Verdade. Mas eu pergunto, está escrito na Constituição que ninguém será considerado culpado desde que não haja mais análise de provas? Está escrito na Constituição? Não, não está escrito na Constituição. Então não posso ler o que não está escrito, porque senão isso é esquizofrenia. Eu estou vendo coisa, estou tendo uma alucinação lendo o que não está escrito. Então, se não está escrito na Constituição, não está escrito na Constituição. O argumento de que mas não há análise de prova. Tá, mas isso está escrito na Constituição? Não está. Então, meu amigo, eu sinto muito, mas esse argumento, ele não sobrevive a uma filtragem constitucional. Além disso, de tudo que eu disse, os tratados internacionais que o Brasil é signatário, e o Brasil tem obrigações internacionais para toda a comunidade internacional, assevera que a presunção de inocência somente se esgotará após o devido processo. E o direito de defesa ser exercido de forma plena, de forma ampla. Esses são os meus argumentos. Para mim, a discussão da presunção de inocência em segundo grau, do HC, para mim é uma discussão que ela é medieval. Porque o indivíduo que sabe um pouco da língua portuguesa, a minha mãe, que não é do direito, se eu der o artigo 5º para ela lá da presunção de inocência, se ela ler e eu perguntar, ô mãe, está escrito aí que se não há análise de prova, está transitado de julgado, minha mãe vai falar, não, eu não vi nenhuma palavra escrito prova aqui não. A minha mãe vai falar isso, então por que o ministro Supremo entende diferente? Eu não consigo entender. Doutor Yuri, o projeto do novo Código de Processo Penal voltou a ser discutido no Congresso Nacional. Anuncia-se, inclusive, que a ação penal sofrerá significativas mudanças. Fala-se, inclusive, entre aspas, em pena mais rápida. Pelo que o senhor tem observado até agora, em relação ao inquérito policial e ao Tribunal do Júri, o que haverá de novidade? Ao meu ver, a reforma do Código de Processo Penal, que é uma reforma aí que toda a comunidade jurídica aguarda e luta por ela nos últimos anos, porque o nosso Código de Processo Penal, oriundo, do ano de 1941, sofreu diversas reformas, mas enfim, se nós olharmos a exposição de motivos do Código de Processo Penal e se nós olharmos os discursos de Paraninfo de Francisco Campos, fica muito claro que aquele código foi feito para proteger a sociedade.
como se houvesse um antagonismo entre o indivíduo e a sociedade. O indivíduo, ele integra essa sociedade. Então as coisas não são antagônicas. O direito do indivíduo não se sobrepõe à sociedade e não da sociedade ao indivíduo, até porque esses direitos devem conviver entre eles. Então nós precisamos de uma reforma do Código de Processo Penal. Naquilo que eu tenho observado, nós temos uma tendência mundial à negociação. Tanto é que observamos aí uma onda de colaborações premiadas, né, da delação premiada. É uma onda que eu não sei onde ela vai parar. Mas, enfim, temos um momento de um processo penal negocial. Influência essa de um sistema anglo-americano, que não é nem da nossa tradição processual. Como ocorreu com o Código de Processo Civil. Né? Exato, como ocorreu com a reforma do Código de Processo Civil. No que tange ao inquérito policial, daquilo que eu tenho visto, o objetivo de muitos da reforma, que não é o objetivo daqueles que militamos juntos, de trazer essa negociação para o âmbito do inquérito policial, o que eu acho muito complicado. Apontaria, já que o nosso tempo é reduzido, apontaria essa questão. Temos que refletir a respeito disso. A respeito do Tribunal do Júri. A respeito do Tribunal do Júri, das reformas que eu tenho visto, de uma exigência de fundamentação das decisões dos jurados. E aí, isso nos remeteria ao júri americano, né? Onde os jurados debatem entre eles numa sala secreta e emanam uma decisão. É uma decisão emanada, não é mais um voto. Acho que isso, para a realidade brasileira, não é mais um voto 1 a 1, né? Melhor dizendo. Cada jurado... Mas seria possível isso aí, o juiz leigo fazer isso, a fundamentação? Olha, eu penso o seguinte, desembargador, sendo muito honesto, eu acho que talvez na Finlândia, na Noruega, onde o índice de alfabetização é mais de 97%, talvez seja possível. No Brasil, eu tenho minhas dúvidas. É verdade. Eu responderia dessa maneira, sendo muito econômico. É isso. Muito bem. Doutor Yuri, eu felizmente anuncio que nosso tempo se expirou, nosso prazo, o tempo do programa se expirou. Foi rápido, né? Então eu agradeço pela sua bem pensada entrevista, pela sua judiciosa entrevista, pela sua objetiva entrevista, né? E um processalista penal conhecido e respeitado em todo o Brasil, ligado ao IBCCRIM, com obras publicadas com o grande Alberto Silva Franco, de São Paulo, com obra publicada, aliás, em parceria com outro processualista de vanguarda e respeitado por todos nós, o Juliano Leonel, que me deu com o ilustre entrevistado a oportunidade, o prazer, o orgulho de prefaciar. Eu me refiro à obra Tribunal do Júri, Aspectos Processuais. Eu fiquei encantado, fascinado por esse livro, por esse pequeno, grande livro, né? Obrigado. Então eu quero aqui agora agradecer a sua entrevista, dizer do respeito e da admiração que lhe devotamos, todos nós que já o conhecemos, né? E com certeza o ilustre entrevistado, o Juliano Leonel, o grande Juliano Leonel, né? Pode até não ter a grife do Alberto Silva Franco, do Aurim Lopes Júnior, do Jacinto Nelson, do Salah Khaled, né? Mas, a meu ver, da minha avaliação, de um estudioso, de apenas um curioso, né? A minha avaliação, tanto o colega, tanto o amigo quanto o Juliano estão no mesmo patamar desses aqui eu acabo de me referir. Não, o Juliano eu tenho certeza que ele está. Meu muito obrigado, né? Agradeço, em nome da escola e do Valério e do meu próprio. Obrigado.